continua orando por ela. Não esqueça de continuar orando pelo Zinho, para Deus operar na vida dele, viu? Em nome de Jesus. O Osmar também, perdeu ele hoje. Família do Osmar. Que Deus conforte a família deles, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou apresentar também o visitante, a Evelyn, né? Com a sua filha, a dona Ana, a Ana, né? A Evelyn. A sua filha chama como Evelyn? Oi? Não é para não dar? Kelly, em nome de Jesus. O Rodrigo, Deus abençoe a sua vida, viu, Rodrigo? Poliana, Deus continua te abençoando. O Júnior, a irmã Márcia, em nome de Jesus. E o Baldo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Viu? Derramando as graças dele sobre vocês. Eu vou estar dando oportunidade para a irmã Evelyn estar louvando o Senhor, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Esse louvor, o nome dele é Jó, fala sobre histórias de um homem de Deus, temente ao Senhor, né, que passou por uma prova, porque Deus permitiu. E às vezes na nossa vida a gente passa por várias provas e sempre já acusamos Satanás. E esquecemos que o nosso próprio Deus nos bota à prova. Eita, Deus, porque Ele quer nos provar, quer passar a nossa vida pelo fogo para saber o que está no nosso coração. Se é o mundo, se é a nossa carne, ou se é Ele e a vontade dEle. E esse louvor é o que fala sobre um homem de Deus, temente a Deus, fiel a Deus, que passou por uma prova terrível, mas a glória da segunda casa foi melhor do que a primeira. Porque o Senhor honra quem tem honra, e o Senhor dá àquele que pede, e aquele que é temente ao Senhor, e que o tempo todo, todo o tempo, está ali buscando no Senhor a direção, buscando no Senhor a vontade do Senhor e viver aquilo que o Senhor tem para ele, ou para ela, né? Amém, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu espero que os irmãos adorem junto comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Se a irmã não estiver conseguindo colocar, eu canto a capela, tá, irmã? Aleluia, glórias a Deus. O importante é adorar o Senhor, né, irmãos? Muitas vezes a gente adora o Senhor em casa sem ter o playback, né? O importante é o Senhor receber. O céu não está de bronze, né? E o louvor ser levado até o Senhor como oferta agradável ao Senhor. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Enquanto os irmãos já estão procurando, vamos fazer um momento de oração. Vamos colocar em pé. Enquanto isso, nós vamos ajeitando a árvore. Vamos, né? Perder tempo não. Orar em favor do pastor Elisete, irmão Júnior está em viagem, em favor dos irmãos que não puderem estar. Deus sabe o motivo. Faltou muito irmão hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, Senhor, neste momento, reconhecemos, Pai, que somos falhos, mas sabemos que o Senhor pode, ó Pai, ir de encontro agora, Senhor, com as nossas orações, súplicas. Eu oro e peço a Ti, com esse propósito, que possa abençoar cada família aqui nessa noite representada, Senhor, que todos sejam curados, transformados, abençoados e também sejam santificados pela Tua palavra. Ó meu Deus, fica conosco até o tempo deste culto. Abençoa nossos lares, trabalhos. Abençoa, Jesus. Então nós te pedimos, te agradecemos. Repreenda o inimigo, Pai. Repreenda o mal. Nenhum acesso tramada contra o seu povo. Venha atingir lares, trabalhos e coração. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém.
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Toda a honra, toda a glória ao nosso Deus poderoso. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Amém. Irmãos, hoje a gente fica preso em tantas coisas, né? Às vezes o som não funciona, a pessoa não louva, né? E Deus, às vezes, Deus quer te usar. Eu falo assim, eu acho que eu não sei louvar muito bem, né? Eu louvo para o Senhor, porque a gente
gente se esforça, a gente tem que dar o melhor. Mas eu não tenho o dom que ela tem. Parece que é facinho, né? Pra quem sabe, né, meu? Parece que vamos cantar. Deus abençoe a sua vida, né, irmã? Amém. Glória a Irmãos, o Rodrigo, ele está participando com a gente aqui. O Rodrigo, você já foi batizado também? O Rodrigo é batizado, estava desviado do caminho do Senhor, filho de pastor. O pastor dele, o pai dele já faleceu, né, Rodrigo? E ele estava desviado do caminho do Senhor. E ele está ali com a gente, orando. Que Deus venha fortalecer os pés dele, para ele não vacilar mais. Conosco. Já era batista. Não, Rodrigo? Eu vou dar oportunidade para você, viu, Rodrigo? Não sei que Deus vai pôr no seu coração. Mas eu penso o seguinte, irmãos. Quando você entrar na casa do Senhor, nunca esqueça que Deus é grande e poderoso para mudar a sua história. Amém? Deus tremendo, Senhor. Aleluia. Salve, irmão, Pai, Senhor. Amém. Eu estava na vida muito ruim, estava mexendo com coisas erradas, estava sempre mexendo com macumba, as coisas erradas, né? A minha vida estava andando tudo para trás, tudo não dava certo para mim. Aí foi na segunda-feira, estava descendo um bequinho lá de casa, estava até no culto da cada irmã Ana. Aí a minha esposa falou, aí eu falei assim, vamos lá no culto. Eu fui lá, ouvi a palavra muito forte, voltei para casa do Senhor, caminho certo. Eu estava na vida muito ruim, tudo para mim estava dando errado, para mim estava certo, serviço estava dando errado, família, muita briga. Agora estou firme na casa do Senhor, quero ir para os irmãos, quero ficar firme aqui na casa do Senhor. Faz parte da família. Aqui com os irmãos aqui, muito é um prazer estar aqui com os irmãos, louvando, adorando o teu nome. Agora eu vou pegar aqui, o Senhor vai dar muitas bênçãos para vocês. Eu vou deixar Salmo 122. Aí ele disse, vamos na casa do Senhor, nossos pés estão dentro nas duas portas de Jerusalém. Edifica como a cidade que é estabelecida, onde os tributos ao Senhor, testemunho de Israel. Darei graças a todo mundo, Senhor, pois está o trono do juízo, o trono do caminho de Davi. Orei pela paz de Jerusalém, prosperarão pela mais. Haja dentro do teu nome, meu muro, oportunidade, palácio por causa dos irmãos. Eu direi a paz contigo, por causa de ti, o Senhor, o nosso Deus, eu buscar ele e tudo bem. Eu salvo os irmãos, apareça cuidar em nome de Jesus. Amém. Ele e a mulher dele, dentro do terreiro de Umbanda. Você sabe o que é terreiro de Umbanda? É coisa pesada, irmão. Nós vamos lá, para a glória de Jesus Cristo, levamos o Evangelho através das suas orações, através do esforço, missionária Márcia, pastora Donizete, toda a igreja, Liene, as crianças, fomos atrás. Jesus tocou no coração dele lá na rua, quando nós estávamos lá cultuando na casa da irmã. A mulher dele também ali participava do terreiro, era cavalo do diabo e hoje ovelha de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então, irmãos, é motivo de vocês, quando for orar pelo Rodrigo, pela nossa irmã Ana, que se tornou uma missionária ali no bairro do Campinho, a família, os irmãos, a irmã Márcia também tem ajudado muito a obra missionária. Então, irmãos, todos têm aqui, cada um que entrar tem aqui um dedinho de cada um de vocês, tá? Todos são abençoados. Rodrigo, a Igreja Batista aceita o Rodrigo aqui, irmãos? Você já faz parte da família e da família de Deus, né? Jesus. Irmãos, nós precisamos entender, né? A palavra de Deus é muito clara. Nós devemos obedecer a Deus e resistir o diabo, né? Olha, as pessoas têm caído porque elas não têm ouvido a voz de Deus, nem não têm obedecido os mandamentos do Senhor. Depois que você chega no mundo, você vai apanhar mesmo. E se você brincar com Deus, desce a sepultura. Porque Deus não é brinquedo. Você pode brincar com quem você quiser, mas com Deus a gente não se brinca. Porque Deus não é brinquedo na mão de homem.
Deus não precisa do nosso louvor, igreja. Tem gente aí achando que é estrelinha dentro da igreja. Deus é Deus por excelência. Aleluia. Quem precisa de Deus é o homem. Verdade, Senhor. Então, nós devemos colocar na posição de Deus. Ser humilde, reconhecer que necessita do Senhor, reconhecer que precisa ser disciplinado por Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor, obedecer os mandamentos de Deus e parar de correr atrás de homens. Homem não salva ninguém. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, procurar a verdade. As pessoas estão caindo em buraco porque elas não querem ouvir a verdade, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, Rodrigo. Que traga no seu coração arrependimento, né? E que não olhe para trás. Olhe para frente. Tem Jesus que pode mudar a sua história. Viu? Em nome de Jesus, a igreja continua orando pelo Rodrigo, cobrindo a família dele. E que ele tenha força, ânimo a prosseguir. Em nome de Jesus. Vou chamar os irmãos aqui à frente. Quando os irmãos estiverem louvando o Senhor, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode estar colocando no seu plástico, amém? Em nome de Jesus. Os varais cumprimentam a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus abençoe cada irmão que está aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Eu estava louvando aqui, irmão, da harpa aqui, 642, Jesus em tua presença. Não quer, André? 642. Amém, irmão? Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Amém, irmão? Esse é motivo, irmãos, a gente está louvando aqui.
compõe esse hino aqui, louvamos aqui agora. Lembro muito do pastor da amizade, que ele gosta desse hino aqui. E que Deus possa estar abençoando ele, né? Onde ele estiver, o irmão Juninho lá, né? E parece que é o filho da irmã faz junto também, né? Deus abençoe também lá onde estiver lá. Irmão Márcio. Os irmãos que se foi de vir da Bahia para cá, que Deus possa estar abençoando ele no nome do Senhor Jesus. Pastor Davi, nosso amigo, pastor, o nosso irmão aqui também, Ademir. Deus possa estar abençoando essa noite. Amém, irmão? Amém. Agradecer a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu agradeço a cada irmão que está aqui, em nome de Jesus. Eu vou passar a palavra para o pastor Davi, em nome de Jesus. Eu vou estar subindo com as crianças lá para cima. Deus continua abençoando o pastor Davi. Deu. Cumprimento os irmãos, na graça e na paz do Senhor, amém? Tudo bem. Última vez que eu estive aqui, eu falei um pouco de Tiago. Eu gostaria de desenvolver um pouquinho mais o tema da carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago, primeiro pastor da igreja de Jerusalém, a igreja mãe, lá a igreja primitiva, nascente. E nós estamos aqui diante dos primeiros problemas dentro da igreja, das primeiras dificuldades, das primeiras provas, das primeiras tentações que estão ocorrendo. E diante de tanta luta, diante de tanta batalha, Tiago está trazendo algumas instruções práticas para o povo de Deus. E dentro dessas instruções, ele já deu algumas orientações que eu quero retransmitir inicialmente às pessoas, para que vocês possam compreender a sequência do assunto. Muito bem. Então aqui nós temos o esquema de Tiago. Tiago fala: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Notem, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, a prova é da fé. O que determina que algo tenha sido prova ou tentação lá na igreja em Jerusalém, e o que determina que algo seja prova ou tentação na igreja aqui em Gesônia, é nossa atitude diante disso. Quando nós caímos diante disso, foi uma tentação. Houve queda, é tentação. Quando nós somos vitoriosos, aquilo foi uma prova. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra prova e a palavra tentação no grego é a mesma. Prova e tentação é a mesma palavra. Mas tem diferença. Qual a diferença? A nossa atitude diante disso. Se nós caímos naquele momento de tribulação, foi uma tentação, houve queda. Se nós somos vitoriosos, foi uma prova. E quando a gente fala de tentação, tentação não é um ato, é um processo. Ele não acontece num instante, ele tem um processo para acontecer. Então, o primeiro passo da tentação é a cobiça. É isso que a carta está ensinando. O desejo. Então, quando nós desejamos algo, é cobiça. E a palavra cobiça aqui, como tentação, como queda, a palavra tem o sentido no grego de mulher perversa, de mulher da vida. A mulher que se enfeita para produzir seus encantos para atrair alguém para adulterar. Cobiça. Esse é o significado da palavra cobiça.
que conduz ao engano. Esse já é o segundo passo no processo. E o engano, ele se dá, ele atrai e seduz. A palavra atração, ele tem a ideia de caça, do caçador. Então, o caçador, ele vai vestir aquelas roupas para não ser enxergado, que parece uma árvore, né? Ele vai ficar escondido, ele vai colocar uma isca para a caça, para atrair a caça. Então, note, o pecado caminha dessa maneira. Ele começa com a cobiça, que atrai. E a palavra sedução vem da ideia de pesca. Então, quando nós colocamos uma minhoquinha no anzol, aquela minhoca, ela pode receber o nome de prova ou de tentação. Porque quando eu lanço a isca e o peixe chega e desconfia e não morde, foi uma prova para o peixe, ele não mordeu. Mas se ele mordeu, ele foi seduzido pela isca. Daí foi uma tentação para ele e ele foi fisgado. Assim é o pecado, é o processo do pecado na vida do crente. Porque o crente, ele tem uma batalha dentro de si. Existe uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. E nesse momento de luta, o pecado, ele tem um processo na vida da pessoa. E o processo começa nessa sequência, com a cobiça, com o engano, que leva à desobediência, ao ato do pecado propriamente dito. Aí nasce o bebê com a mulher perversa. Houve o pecado. E esse bebê recebe o nome de morte e não de vida. Esse bebê que é consumado pelo pecado recebe o nome de morte. Esse é o resultado, a consequência do pecado, porque o pecado ele traz consequências, ele traz morte, ele traz disciplina, ele traz juízo. Então, essa é a exposição que Tiago faz sobre a tentação e a provação, porque a provação é uma provação da nossa fé. E quando essa fé é confirmada, nos conduz à maturidade, ao crescimento. E esse crescimento conduz a glorificar o nome de Deus. E tende por motivo toda alegria, ou passar por várias provações, várias. A prova é uma certeza, meus irmãos. Todo dia tem prova. É uma certeza. Não existe crescimento cristão sem prova. Então precisamos passar pela prova para termos crescimento e sermos um varão adulto. Não é isso? Em 2 Timóteo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito ou maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra, que vai glorificar o nosso Senhor. Então, esse ciclo é o ciclo da bênção. Este é o ciclo do mau testemunho. Efésios fala assim, que nós devemos andar de modo digno do nosso Senhor. Se nós somos de Cristo, nós temos que ter um viver que seja digno do nome dele. E é por aqui. Pelas provas. E não pelas tentações. Agora, para isso, no capítulo 4, que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, ele vai falar de 3 guerras que existem. Vamos lá. Tiago, capítulo 4. Versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Então, aqui é a primeira guerra que o texto está discorrendo. E essa guerra está onde? Entre vós. Entre vós.
Porque está havendo tentação, a começar da onde? Da igreja. A começar onde? Do nosso meio. Aonde deveria existir comunhão, mas tem guerra e contenda. Então essa é a primeira guerra que é demonstrada. A guerra entre vós. Interessante que isso já existia, já desde a igreja primitiva. Muitas vezes fala-se tanto que nós precisamos voltar para a igreja primitiva, ser como a igreja primitiva. Mas a igreja primitiva não é diferente de hoje. Tinha pecadores como tem pecadores hoje. Tinha problemas como tem problemas hoje. Vamos ver alguns textos que podem demonstrar isso. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Volta um pouquinho, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Primeira Coríntios 3, 1. E o apóstolo Paulo aqui está dando uma palavra para a igreja de Corinto. E fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Notem, são crianças em Cristo, são nascidos de novo, são irmãos, mas esses irmãos são carnais. E ele não pôde dar uma mensagem para pessoas maduras, crescidas, desenvolvidas na fé, mas ele teve que ministrar o quê? Versículo 2. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, não estão preparados ainda para conhecer os mistérios da palavra de Deus, crescer na fé, se desenvolver, glorificar a Cristo com sua vida. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então o texto aqui está falando de uma igreja que vivia com contenda e com guerra. Olha o versículo 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Carnalidade. Lá em Corinto. Na igreja da Galácia também tinha esse problema. Lá na região da Galácia. Gálatas, capítulo 5. Um pouquinho para frente. Gálatas, capítulo 5. E nós vamos ver esse problema da guerra entre vós, na igreja. Capítulo 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual que é o preceito da lei? Em que se resume? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Guerra entre vós. A tentação em ação dentro da igreja. Quando fala assim guerra, a gente fica pensando, a guerra lá fora, isso aí é o ímpio, isso aí é o incrédulo. Não, tem guerra aqui dentro sim. A guerra é entre vós. Muito bem. Tiago, ele cita, vamos para Tiago agora, alguns tipos de contendas. Capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E o exemplo que ele dá aqui é de um irmão chegando na igreja, bem vestido, carrão na porta. Ô meu irmão, vem aqui, senta aqui nos primeiros lugares. Chega um outro irmão em traje simplório, a igreja está cheia. Meu irmão, pode sentar no cantinho, pode ser no chão mesmo, aí nesse cantinho. É esse o exemplo que está sendo dado aqui. Acepção de pessoas. E essa acepção de pessoas ocorria lá,
na igreja, quando a igreja nasceu, aonde estava ocorrendo o quê? Contenda, acepção de pessoas. Versículo 5 do capítulo 2. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Percebam, a acepção de pessoas não é uma atitude correta, ela é incompatível com a fé em Jesus. Não é compatível. Ela é incoerente com o caráter de Deus. Ela é irresponsável à luz dos males sociais que são causados. Afinal, Jesus, quando morreu na cruz e resgatou alguém do pecado, ele não olhou se era pobre e rico. Ou seja, quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos fazendo a acepção de uma pessoa que Jesus amou desde antes da fundação do mundo. Nós estamos fazendo isso. Isso trouxe uma guerra de classes. No versículo 4, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornasse juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? E nós vemos aqui, então, lutas desencadeadas dentro da igreja, lutas desencadeadas no andar cristão, aonde os crentes deixam se levar pela tentação e não pela aprovação. São conduzidos não pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do mundo, pelo Espírito da carne, pela ação de Satanás, manipulando o crente. O que eu quero dizer com isso? Um crente jamais pode ser possesso por um demônio, porque ele é selado pelo Espírito Santo. Mas um crente pode ser manipulado pelo diabo. Vocês já viram aqueles bonequinhos que você põe, aqueles barbantinhos, e você mexe ele? A ação é por fora, não é dentro do boneco. Assim o diabo, o enganador, o pai da mentira, conduz muito crente pelos seus caminhos, não pelos caminhos de Deus. Tentação. Essa é a guerra que está sendo demonstrada, que essa é a primeira guerra que está sendo demonstrada. E isso traz outros problemas dentro da igreja. Capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem, ele pode ser conduzido por esse caminho. Agora, vamos pensar um pouco, contextualizar um pouco, qual é a condição da igreja hoje, das igrejas aqui neste mundo. E olhando no contexto, vamos olhar nesse contexto aqui que a gente conhece mais, né? Lambari, Jesuânia, as cidades aqui em volta, né? E nós vamos perceber que nas igrejas ocorre pirâmide política, pirâmide de poder, aonde as pessoas buscam cargos e posições, buscando ser mestres e líderes. Isso é uma visão de clero. O clero vem do paganismo. A Bíblia não apresenta uma visão de clero. A Bíblia apresenta homens de Deus chamados presbíteros, reconhecidos pela igreja. O clero é coisa que veio do paganismo, adentrou as portas da igreja católica, e as igrejas evangélicas estão colocando clero dentro da igreja. Aonde pessoas começam a se pôr com pompa. Isso é clero. O cardeal não anda com aquela roupa vermelha. O papa não anda em cima de um andor com aquele cone na cabeça. Isso é clero.
Timóteo apresenta as coisas de uma outra forma para aqueles que devem ser líderes na igreja. Guerra entre vós. E nessa guerra existem aqueles que escalam uma pirâmide. E essa pirâmide não é para a glória de Deus, é para a glória do homem. E aí nós nos deparamos com o quê? O livro de Timóteo fala que esses homens são chamados pelo Espírito Santo. E os seus deveres são governo, pastoreio, guardar a doutrina e o ministério da dispensa dos mistérios de Deus, ou seja, conhecer a palavra de Deus e comunicar o ensinamento desta, toda a profundidade que há nela, como nós estamos fazendo hoje com Tiago. O que a carta de Tiago está falando? Está falando sobre provas e tentações. Esse é o ponto. Só que existe também uma segunda guerra. E essa segunda guerra é em vós. É entre vós e em vós. Ainda no 4.1. Vamos lá para o 4.1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Essa é a primeira guerra. Segunda guerra. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, essa guerra está dentro de vós. E essa guerra que está dentro de vós, ela trabalha com esses aspectos aqui: cobiça, engano, desobediência e morte. Ou com provas da fé, nas quais trazem crescimento e maturidade e glorificam o nome do Senhor. As guerras que existem no coração do homem contribuem para causar guerras na igreja. No capítulo 3 aqui, no versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, essa não é sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Notem, terrena, animal e demoníaca. Terrena, o mundo é o nosso inimigo. Animal, a carne é o nosso inimigo. Demoníaca, o diabo é o nosso inimigo. É a mesma sequência, é a mesma luta, é a mesma batalha que está aqui dentro do crente. A essência do pecado é a cobiça, é o primeiro passo. Não foi assim com Eva? A serpente chega, o diabo chega para ela, fala: não é assim que Deus disse? Distorce a palavra primeiro. E ela embarca na conversa. E o que ocorre? É conduzida pela cobiça. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Cobiçou. Já interessou a conversa. Espera um pouco. Como que é essa fruta aí? Vai olhar a fruta. Poxa, mas ela é bonita, deve ser gostosa essa fruta. Tem boa aparência. Deve ter bom paladar. Cobiçou. Da mesma maneira como ela pecou, nós pecamos. Da mesma maneira como a cobiça atingiu, cada vez que nós pecamos, nós fomos atingidos pela cobiça. Muitas vezes a gente tenta crucificar a Eva. Por que ela fez aquilo? Daí eu pergunto, por que você fez? Por que você pecou? Começa com cobiça, da mesma maneira. O 10º mandamento é: não cobiçarás. A lei proíbe não cobiçar. Ela está proibindo o quê? O ato de cobiçar. Jesus, ele proíbe o quê? O desejo.
Jesus está proibindo o quê? O desejo de cobiçar. Lá em Mateus, no Sermão da Montanha, fala: se olhares para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela, só o desejo. Cobiçou. Pecou. Primeiro passo é o quê? Cobiça. Então a resistência ao pecado é algo complexo, profundo e simples ao mesmo tempo. Mas precisamos resistir. Cobiçais e nada tendes, versículo 2. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Notem a sequência do que o texto está falando. Percebam só. Cobiçais e nada tendes. Quanto de coisas que nós cobiçamos? Alguns jovens colocam fotos de atrizes nos seus quartos. Está cobiçando aquela mulher. E nunca vai ter ela. Mas está lá cobiçando, está a foto lá no quarto. Cobiçais e nada tendes. Pecado. Cobiça. A coisa começa assim. Não, o que é isso? Só isso. Só isso. É cobiça. É cobiça. Matais, invejais e nada podeis obter. Quantos que são levados pela cobiça das coisas do mundo, que chega ao ponto de matar por aquilo? Como que foi Davi? Ele desejou Batseba e matou por causa dela. E aí? No primeiro momento que ele cobiçou lá no castelo dele, jamais ele tinha pensado em ter que matar Urias. Mas ele chegou nesse ponto. O que nós temos que enxergar é o potencial. Começa com a cobiça, mas pode chegar até a morte. Pode chegar até a morte. A consequência do pecado é uma certeza. E o pecado não vai ficar impune. Vai ter juízo da parte de Deus. E o texto segue falando: viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Muito bem. Todo dia, segunda-feira, começa o trabalho. E estou trabalhando, e estou ganhando um salarinho desse tamanho, só que a minha cobiça está num bem desse tamanho. O salário está desse tamanho, mas a minha cobiça está aqui, num bem desse tamanho. Que muitas vezes eu nunca vou poder ter, nunca vou ter um dinheiro daquele, mas eu cobiço. Eu luto, eu brigo por causa daquilo que eu nunca vou poder ter. Isso é pecado. É isso, a pessoa está insatisfeita com aquilo que Deus deu para ela. Eu não estou satisfeito com o meu emprego, eu não estou satisfeito com o meu salário, eu não estou satisfeito com a minha casa, eu não estou satisfeito, eu quero tudo aquilo. Isso é pecado. É insatisfação com aquilo que Deus está te abençoando. Cobiça. Vocês estão percebendo como essas coisas parece que estão tão distantes, mas estão tão perto. Está tão assim no dia a dia e nas coisas da rotina. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. A maior parte dos irmãos não oram. E quando ora, ora com cobiça, com egoísmo. Ah, eu quero... Ele não ora segundo a vontade de Deus, segundo a sua vontade. Então pede mal. Então não é respondido. Cobiça. Cobiça.
Percebam, isso não era o problema só da igreja em Jerusalém. É o problema nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa luta contra a carne e o espírito. Está ali, aquela batalha. E se isso que eu estou falando para vocês faz parte da sua rotina, significa que a carne está ganhando. Que o mundo está ganhando. Que o Satanás está agindo, está manipulando tudo. E daí vai criando uma insatisfação. Por que não dá nada certo comigo? Por que eu não vejo o resultado? Eu oro, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, mas não resolve. Porque na verdade não vai resolver, porque na verdade você não entregou nada ainda. Você só está assim por fora funcionando, por dentro não está. E nós chegamos diante da terceira guerra, a guerra com Deus. Nós estamos lutando entre nós, em nós e com Deus. Há uma luta com Deus. Versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só essa questão aqui. Primeiro, essa palavra, infiel. A palavra infiel, ela poderia ser traduzida como adúltero. E o adultério começa aqui, na cobiça, com a mulher perversa. E aqui está falando de adultério espiritual. Por quê? Porque a pessoa quer ser amiga do mundo. E como que ela quer fazer? Não, mas eu sou de Deus, ó, minha mão está com Deus. Mas minha outra mão está com o mundo. Minha mão está com o meu esposo. Mas a minha outra mão está com o outro. Ao mesmo tempo. Infidelidade. Infiéis. Deus, ele não divide, não. Quando a gente fala que entregou a vida para Jesus, é como se fosse um casamento. Por isso estou dando esse exemplo. Não tem como dar a mão para ele e dar a mão para o mundo. Então, quando nós somos amigos do mundo, de mãos dadas com ele, nós nos constituímos o quê? Inimigos de Deus. Não tem como compor essa situação. Abraão era amigo de Deus. Ele olhou a vontade de Deus. Ló, ele olhou a vontade dele. Oxa, aquelas campinas lá, verdinha, está direcionando lá para Sodoma e Gomorra. Ele primeiro foi lá para o campo, armou suas tendas ali, foi ficando amigo do mundo e foi morar em Sodoma e Gomorra. E deu no que deu. E não é diferente com a gente. Não é diferente. Você está vivendo nesse mundo com qual perspectiva? Abraão, ele morou em tendas a vida inteira. A vida inteira. Ele tinha dinheiro. Por que ele não construiu casa? Por que ele não construiu uma cidade? Ele tinha dinheiro? Mas ele sabia que aquele era peregrino. E resolveu, não vou morar em tenda. Porque minha pátria não está aqui, está lá. Esse é o pensamento que nós temos que ter. Ele é o pai da fé, não é à toa. E é esse ensinamento que ele está dando aqui. O cristão, ele não se envolve com o mundo de uma vez. É aos poucos. Começa com aquela conversinha, depois vai ficando uma amizade, que vai resultar o quê? Numa mácula. Olha só, capítulo 1, versículo 27 vai estar mostrando isso. A religião pura e sem mácula, para com o vosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura é a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.
Mas começa com conversinha, com lero-lero, tal, e vai ficando mais próximo, daí já vamos tomar um cafezinho em casa, e a coisa vai aumentando, e isso é o mundo. Infidelidade. Adultério. Nós, segundo Romanos, não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar-nos com a renovação, transformação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa mente tem que estar na palavra de Deus. Tem que estar sendo dirigida pelo Espírito Santo. Aleluia. Uma mente transformada. Notem que a fé, ela está ligada à nossa mente. O versículo 1 do capítulo 12 de Romanos fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos com um sacrifício vivo, não morto, vivo, santo, separado para Ele, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você entende a sua fé, você entende o que você crê, você tem capaz de defender aquilo que você crê. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Volta aqui de novo. Culto racional, transformação da mente. Como a transformação da mente? A minha mente era carnal, humana, limitada a este mundo. Tem que ser transformada para uma mente espiritual, de conformidade com a vontade de Deus, com a sua palavra. Nós temos que estar preparados para dar a razão da nossa fé. E essa fé, lá em Hebreus 11, fala que ela é a certeza, está aqui, certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. E sem essa fé, que você sabe do que você está crendo, que é em Cristo e sua obra, é impossível agradar a Deus. Aleluia. Por isso Deus deixou a sua palavra. E essa palavra é para a educação, para a repreensão, para o ensino. Por isso que eu gosto de escrever na lousa. É para aprender. Que é isso que ela fala para fazer. Porque isso tem que fazer parte da minha mente, do meu pensar, do meu agir, do aquilo que eu aspiro. E se na minha mente tem coisa boa, eu não vou cobiçar. A minha fé vai ser provada e aprovada e vai trazer crescimento. Portanto, a amizade com o mundo é adultério espiritual. É valorizar mais as coisas do que Deus. É cobiçar o mundo equivalente ao pecado da idolatria, satisfazendo os desejos da carne e se sujeitando ao diabo, que é o Deus desse mundo, que jaz no maligno esse mundo. E a pessoa prefere se integrar, fazer comunhão com os filhos desse mundo, que são filhos do diabo, diz a palavra de Deus. Daí a razão, voltando no capítulo 4 que estamos estudando, do versículo 5. Versículos 5 e 6. Ou supodes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós cremos, nós recebemos o Espírito de Deus e somos selados por Ele. Vamos dar uma olhada nesse versículo que é de suma importância para a nossa fé. Efésios, capítulo 1. Versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. E diz o seguinte: em quem também vós, os irmãos aqui de Éfeso,
Depois que ouvistes a palavra da verdade. Depois que ouvistes a palavra da verdade. O que dessa palavra? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também creu, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando crê, a pessoa é selada com o Santo Espírito. Quando crê. Não é necessário um culto com êxtase. Porque a Bíblia não fala disso. Aliás, eu tento achar na Bíblia um lugar que pregue isso ou ensine isso. Não tem. O que tem na Bíblia é que quando a pessoa creu, foi selada pelo Espírito Santo. E esse Santo Espírito que está selado, a palavra selo aqui tem a ideia de sinete. O que é o sinete? Nessa época tinha imperador. O imperador tinha um anel que tinha o símbolo dele no anel. Chama sinete. Então, quando ele declarava alguma coisa, fazia um documento, punha uma carta, derramava lá uma cera, e lá ele batia, o anel dele está selado. É crime abrir isto, é crime contra isso, e quem mexer nisso morre. Só que o sinete aqui é muito maior que o anel de qualquer rei. É o Espírito Santo, que está selando todo aquele que ele crê. Nós estamos com o selo de Deus em nós. E este selo está dizendo o seguinte, veja o versículo 14. O qual Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Penhor, garantia. Garantia do quê? Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Garantia do quê? Até o resgate da sua propriedade. Até quando o selo vai estar ali? Até ele vir buscar. E quando ele vai vir buscar? No arrebatamento. Oh, barata! Aleluia, Jesus. É disso que nós estamos falando. Só que nós que temos isso, o sinete de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, nos damos a cobiçar as coisas desse mundo, dos prazeres do mundo e da carne, e das iguarias do diabo. Precisamos lembrar disso, por isso o texto que nós estamos lá em Tiago, vamos voltar lá, Tiago, capítulo 4. Ele fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, porque ele habita em nós. É Deus em nós. E Deus está em nós e está vendo e presenciando e testemunhando a gente cobiçando, sendo enganado, desobediente e caminhando para o juízo. Por isso, o texto está falando isso. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno. Neste mundo não tem espaço para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo. Nesse mundo não tem. Só que muitas pessoas e nós mesmos, muitas vezes, nos deixamos enganar. E achamos que é possível compactuar com o mundo. Nas artes, na cultura, na educação, nas ciências, no esporte. Puxa, quanto eu já escutei de bobagem falando, crente envolvido com o negócio de esporte, falando, não, precisamos tirar uma criança da rua, o esporte tira da rua. Quem tira do inferno é Jesus Cristo, e não o esporte. Que conversa é essa que os irmãos muitas vezes estão entrando? A gente não pode compactuar com o mundo. E chega a atingir as igrejas. As igrejas que estão humanizadas. As igrejas que estão compactuadas com o mundo. As igrejas que estão pegando o mundo lá fora e trazendo dentro da igreja. Para atrair pessoas dentro de uma igreja onde não tem Deus, tem mundo. É querer dar a mão para Deus e dar a mão para o mundo. E se constitui inimigo de Deus. Não tem como compor, gente. Não tem. É Jesus.
Só, primeiro mandamento, amarás, pois, somente o Senhor teu Deus. Aleluia, Jesus. É isso. E não tem como fugir disso. O resto é cobiça e pecado e destruição. Por isso, eu vou falar um pouco mais sobre isso da próxima vez. 3 instruções para adquirirmos paz, não guerra. Sujeitar-se a Deus. Chegar-se a Deus. E humilhar-se diante da presença de Deus. Se você está em pecado, tem caminho de volta. Está aqui. Se sujeita a Deus. Chega a Ele. Limpai a mão. No louvor, o pessoal gosta de cantar e levantar a mão. É a mesma coisa que está dizendo para Deus: Deus, olha para a minha mão, vê se tem algum pecado aqui. O problema não é levantar a mão para cantar. O problema é estar com a mão suja. Antes todo mundo levantasse as mãos. Limpas. Limpai a mão. E purificai o coração. E crente tem uma habilidade de se forjar. De parecer crente. Por fora a mão parece tudo bonitinha. Mas o coração muitas vezes está sujo. Precisa se purificar. Falta Deus lá dentro. Só está formalidade por fora. Aparência. Esse é o caminho. Sujeitai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Humilhai-vos na presença de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. A cada um de nós. Amém? Posso fazer uma oração? Pode dar bênção também já? Pode? Vamos ficar em pé. Vamos orar, irmãos. Senhor, quando chegamos diante da Tua palavra, que é a verdade, e ela é a espada afiada que toca o fundo do nosso coração, que possamos estar enxergando para onde está inclinando esse coração, quais são os perigos que estamos correndo, quais são os caminhos que temos andado. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a trilhar os seus caminhos, a fazer das tribulações, das lutas dessa vida, ó Deus, motivos de prova, de crescimento da fé, aonde possamos ser crentes maduros, crentes que glorifiquem o Teu nome, ó Deus. E quanto, Senhor, aos nossos pecados, que são muitos e certos, Tu possa estar lavando com Teu sangue, ó Jesus. Tu possa, Senhor, estar purificando nossas mãos e corações, para que possamos, Senhor, na força do Seu poder, com a sabedoria que vem aí do alto, glorificar o Teu nome. Que assim possa ser com cada um de nós, a Tua igreja, agora e sempre. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a superabundante graça de Deus o Filho, o Senhor Jesus Cristo, e a presença em nós de Deus o Espírito Santo, nos ensinando, consolando e dando sabedoria, seja com cada um de nós, a Tua igreja, agora e sempre. Amém.